Boa tarde a todos, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero falar para vocês sobre a promessa de Deus e os processos da promessa de Deus. Eu quero ler para você no livro de Lucas capítulo 1, de versículo 26 a 35. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35. Diz assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, e uma virgem deposada com uma varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita é tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho de Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá em sua sombra. Então Maria não sabia que Deus ia dar um filho para ela. Mas Deus tinha a promessa na vida de Maria. Tinha muita virgem naquela cidade, mas Deus escolheu Maria, porque ela achou graça em Deus. E Deus mandou um anjo para dizer para ele que ele fará e dará um filho que se chamará Jesus Cristo. E esse filho será a luz do mundo. Então, a promessa de Deus na nossa vida é uma graça. Deus chama a gente para uma graça que nós temos que viver. Então, quando Deus fez a promessa para ela, ela disse: como que isso pode acontecer? Já que eu não conheço nenhum homem. Então, às vezes, nós procuramos os caminhos que Deus vai usar para cumprir as suas promessas. A gente não precisa entender o caminho que Deus vai usar para cumprir as suas promessas. Nós precisamos apenas acreditar nele. Se Deus diz que ele vai fazer, ele vai fazer. E Maria diz: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer perfeitamente. Porque é Deus que promete e que cumpre. Ele faz todas as coisas tudo certo. E no tempo certo, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar e vai se cumprir. Então descansa em Deus. Se Deus te fez uma promessa, descansa nele. Porque no tempo certo, Deus vai cumprir. E tem uma coisa: o tempo de Deus é sempre melhor. No livro de Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo certo. E quando Deus promete, Deus sempre cumpre. Deus prometeu para Abraão, ele disse: sair da sua terra e vai para trás que eu te mostrarei. E Abraão, pela fé, ele saiu e foi lá. E Deus disse para Abraão que ele dará um filho para ele. E Abraão já era velho. E todo mundo acreditava que não ia dar certo. A mulher também dele também era velha já. Então todo mundo acreditou que não ia dar certo. Mas Deus que prometeu, ele faz tudo. E tem uma coisa que me chamou a atenção. No versículo 37 diz: nada é impossível a Deus. Se você acredita que nada é impossível a Deus, então deixa Deus fazer. Porque Deus, se nada é impossível a ele, ele vai fazer tudo. Ele sabe o caminho que vai passar para fazer. Ele sabe quem usar para fazer. Então descansa em Deus. Quando Deus te promete, você não precisa saber o caminho. Apenas obedece
e segue o processo. E você verá que a promessa de Deus vai se cumprir no tempo certo. Então espera em Deus. E não pergunta por que todo mundo está indo para. Meus amigos já estão fazendo tal. Meus amigos já estão indo para frente. E eu estou atrás. Você não está atrás. Todo mundo com seu tempo determinado. E quando chegar o tempo de Deus, a sua bênção vai chegar na sua vida. A sua promessa vai se cumprir. Tomamos um exemplo. Se você quer ser médico, você tem que fazer 5 anos, 6 anos de estudo. Um engenheiro tem que fazer 5 anos de estudo antes de ser médico. Imagine Deus te mostrou que você ia ser um médico e você quer agora. Não, Deus diz, não, eu quero que você cresce, que você estuda, que você tenha os diplomas. Então, quando Deus te promete, tem um determinado tempo para se cumprir. Então, não desista. Não desista, nunca desista da promessa de Deus, porque quem promete, ele é forte e poderoso para cumprir. E antes de terminar, eu vou te ler para você um versículo no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim. Ele diz assim: Então a sua palavra diz: levantou Babilônia. E diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então, quando Deus fala, ele não é um homem. É um homem que promete e que não cumpre. Quando Deus te promete, ele vai cumprir, com certeza. Então, descansa em Deus, espera nele, porque ele não é um homem para mentir. Ele é um Deus verdadeiro que promete e cumpre sempre. Amém.